tudo começou com uma banda chamada Scream. Na verdade, não começou com essa banda. Começou antes, ele teve um monte de banda, inclusive teve um com nome muito legal, que é o Dan Bramage. Não sei se vocês pegaram o trocadilho. Que é Brain Damage, só que os caras, como eles sofreram dano cerebral, trocaram as letras. Né? Mas começou com essa banda aí, que ele faz questão de colocar que essa banda era a banda favorita dele. Aí a banda tava precisando de um baterista, ele viu o anúncio, que era um negócio muito interessante ali nos anos 80, né? Aí, pô, vou responder esse anúncio. E respondeu. Aí o cara não botou muita fé nele, sem contar que ele tinha, sei lá, mano, acho que 15 anos. E ele mentiu que ele tinha 21. E tinha lugar que ele não podia entrar pra tocar. Porque era bar. Né? Então ele ficava dentro da van. Aí a hora que começava o show, ele entrava correndo, eles tocavam e depois saía de novo, porque o cara simplesmente não podia ficar lá. E aí ele falou que ele chegou pra ensaiar com os caras lá, e o cara olhou bem pra cara dele. Tá, você quer tocar aí uns, sei lá, uns Led Zeppelin, umas paradas? Não, vamos tocar Scream. Mas que música você conhece do Scream? Ele? Todas? Porra, como assim, né? E tocaram, entrou na banda, ficou um tempão excursionando, daquele jeito tosco, né? De, pô, sem dinheiro, sem nada. Nesse ponto tinha saído um disco que estava ficando bastante conhecido, bastante comentado no circuito alternativo de uma banda pequena, ainda pequena, que é esse disco aqui. Bleach, do Nirvana. É um disco bom, mas que não é, velho, nem metade do que o Nirvana viria a se tornar. O Dave Grohl morava na Virgínia, né? Ele não era de Seattle. E aí, de repente, os caras entram em contato com ele. Cara, estamos precisando de um baterista aqui e tal. Ele conversou com os caras. Vou lá. Vou atravessar o país, porque é longe pra caramba, né? Cara, ele fica morando na casa do Kurt Cobain, que era um chiqueiro, um negócio podre. E eles não sabiam o que esperava por eles, né, cara? Aí eles vão lá pro Sound City, que é um estúdio também, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas ele cheirava urina, o estúdio, de tão zoado que era. Mas grandes álbuns foram gravados lá. E esse álbum que viria a se tornar o maior álbum dos anos 90, que é Nevermind. Cara, tem até o selinho aqui de onde eu comprei. Esse disco mudou a história do rock. Você pode não gostar de Nirvana. Você pode falar que Alice in Chains é melhor. Você sabe, não tem problema. Você pode falar que Soundgarden é melhor. Mas não tem como você eleger um disco que seja mais importante. Tanto pro grunge quanto pros anos 90. E, cara, não tem como a gente não perceber a contribuição que o Dave Grohl deu pro Nirvana. Porque quando você começa a ouvir Smells Like Teen Spirit e ele espancando a bateria que nem um animal, velho, aquilo faz muita diferença. Tudo bem, as melodias do Kurt Cobain realmente eram foda, que não sei o quê, mas o Chris Novoselic também era um grande baixista, mas a bateria do Dave Grohl faz uma diferença. Cavalo demais, né, velho? Sim, cara, com muita vontade, com muito punch. E aí ainda grava o In Utero, aqui. Vou mostrar aqui pra ele não ficar com ciúmes, né? É um disco que, óbvio, ele não é o que o Nevermind foi, mas é um bom disco. Eu acho ele até um pouquinho mais longo do que deveria. E nesse disco aqui, tem uma canção chamada Heart Shaped Box, certo? Certo. E essa canção foi lançada num single que se chama Heart Shaped Box. Aqui a gente mostra até os singles, rapaz. Você tá achando que... E nesse single aqui, o que tem? Marigold. A única canção do Nirvana que é cantada pelo Dave Grohl. Cara, confesso. Vou fazer uma confissão aqui. Quando eu ouvi isso aqui, eu não gostei da voz do Dave Grohl. Eu não sei o que tem na voz do Dave Grohl, cara, que pelo menos pra mim demorou um pouquinho pra rodar. Eu tive que me acostumar com a voz dele.
entendeu? E quando o Foo Fighters começou a tocar, depois ele acabou colocando o Marigold no setlist e tal, mas ele foi um pouco reticente, né? E depois, só pra mostrar que ainda tem, o Unplugged em New York, pra mim uma das melhores coisas que a MTV produziu. Eu amo isso aqui, cara. Foi a primeira coisa que eu ouvi do Nirvana, tipo, inteira. Aham. Tá? Na época eu tinha em fita cassete, aí depois comprei o DVD. Eu acho maravilhoso, cara. Esse Unplugged do Nirvana eu acho maravilhoso. Até hoje eu ouço esse negócio, assisto e me emociona. Aham.